terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, tá bom? Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de História, pessoal. Hoje é segunda-feira, né? Começamos com a disciplina de História. Na aula passada a gente realizou atividades até a página 132, né? Então, logicamente, nessa aula nós vamos para a página 133. Mas lembra que a prof falou que ia voltar para fazer a correção da número 1 da página 130? A número 1, então, lá da página 130 diz assim: quais palavras ou expressões no texto mostram que as histórias contadas pelo avô pertencem ao passado? Então, são duas palavras, tá? São duas expressões que tem lá naquele textinho que o avô tá contando a história pra netinha, que expressam, que indicam, né, que a história é do passado, que são as palavras antigamente e naquele tempo. Antigamente e naquele tempo. O restante tudo a gente fez juntos na última aula, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai fazer da página 133 até a página 139. Pessoal, tem bastante texto nessa aula, tá? Bastante leitura. Então, se você ainda não realizou a leitura das páginas que a prof já mandou no bilhete de manhã, você pode realizar agora, tá? Então, para isso, pause esse vídeo, faça a leitura primeiro de todas as páginas, da página 133, da página 134, da página 135, 136, 137, 138 e 139, para ficar mais fácil a compreensão de vocês, tá? Para que aqui, a hora que a prof comece a ler, comece a explicar as atividades, vocês já saibam daquilo que a prof tá falando e vocês não precisem ficar pausando o vídeo toda hora, tá bom? Então, vamos começar lá na página 133, que começa com um subtítulo assim: O passar do tempo. Todos os dias vemos e sentimos o tempo passar. Algumas mudanças acontecem mais rapidamente, como o dia que se transforma em noite, e outras demoram mais, como um bebê desde que nasce até se tornar um adulto. Você sabia que o jeito de pensar e comportamentos também mudam com o passar do tempo? Por exemplo, antigamente as mulheres não podiam votar, mas ao longo das últimas décadas elas conseguiram esse e muitos outros direitos e venceram diversos preconceitos. Mas preconceito ainda existe, não é mesmo? Inclusive contra as mulheres. Isso acontece por alguns comportamentos e jeitos de pensar mudam de maneira muito lenta. Então ele tá falando aqui que tem coisas que mudam muito rápido, né? E tem coisas que demoram muito para mudar. E o exemplo de um modo das pessoas pensar, de um modo da pessoa se comportar também é uma coisa que muda com lentidão, tá bom? Atividade. Algumas coisas mudam rapidamente, enquanto outras mudam tão lentamente que é impossível percebermos que as transformações. Reúna-se com um colega para refletir sobre o assunto e cite um exemplo de algo que se transforma rapidamente em sua vida. Então, ali na letra A, vocês podem colocar alguma coisa que se transforma muito rápido na sua vida, né? Como, por exemplo, o crescimento das unhas, a cicatrização de um machucado, o dia que vira noite, várias mudanças que acontecem rapidamente ao nosso redor. E na letra B, vocês podem colocar algo que se transforma lentamente, algo que demora para se transformar, como o crescimento de um animal de estimação, ou até mesmo assim o seu crescimento, as suas fases de desenvolvimento, né? O quanto demorou você bebê, você criança, você pré-adolescente, claro que vocês ainda não são, né? Mas o tanto que essa transformação vai mudar, esse tipo de coisa. Quem tem irmão em casa aí que vai observando, meu Deus, ele nunca vai crescer, meu Deus, ele nunca vai parar com isso, claro que vai, mas com um pouco mais de tempo. Vocês vão colocar coisas que demoram para se transformar na letra B e na letra A, coisas que se transformam muito rápido, tá bom? Um exemplo só tá ótimo nas duas. Lá na página 134 e 135, pessoal, tem um mega texto para vocês lerem que explica o que é história, tá? Vocês vão fazer a leitura do texto ali bem certinho. Quem não fez ainda é super necessário fazer, porque a prof não vai fazer a leitura aqui no texto. E quem já fez, se puder ler outra vez, leia, porque a leitura não tem nenhum malefício para vocês. A leitura só tem benefícios para vocês. Então a prof vai explicar aqui rapidinho do que está falando esse texto. O título do texto é o que é história. Então, obviamente, o texto vai responder essa pergunta: o que é história? Aí ele vai falar que todos nós temos uma história. Porém, a gente não existe só a nossa história no mundo. Existe a história das outras pessoas, existe a história de lugares, existem várias histórias. E a nossa história vai se cruzando com outras histórias que vai se formando as histórias futuras, digamos assim. Por exemplo, você. Quando você nasceu da sua mãe, né? Sua mãe, seu pai, aí a sua família. A sua família já tinha uma história antes mesmo de você nascer. Então, a sua história está se cruzando com a sua família. Quando você começou a ir à escola, a sua escola já tinha uma história. E agora a sua história está se cruzando com a história da escola. Então, isso significa que
que você já fez parte da história. Quando você for morar na cidade que você mora hoje em dia, a cidade já existia, ela já tinha uma história. E mesmo assim, hoje em dia você faz parte da história, porque as duas histórias se cruzaram. Então é sobre disso que o texto está falando. E o texto também cita lá no final que a história ajuda a responder perguntas que a gente tem muitas dúvidas ao longo da vida. Como, por exemplo, por que falamos português se vivemos no Brasil? Português é lá de Portugal, né? Por que o português que se usa no Brasil é diferente do usado em Portugal? Por que hoje usamos muitos objetos feitos de plástico, se há cerca de 3.000 anos eles nem existiam? Como as crianças brincavam quando não existia videogames? Por que as mulheres não podiam ser livres para fazer o que queriam há cerca de 100 anos? Como as pessoas que se comunicavam antes da internet, dos tablets e dos celulares? Então a história nos ajuda a esclarecer várias coisas que se transformaram com o tempo. Ela está ali, ela é o nosso passado e ajuda a gente a entender o nosso presente. Ok? É isso que vocês vão ler lá no texto da página 134 e 135. Lá na página 136 agora, tem um pequeno texto, daí já logo em seguida vai ter uma palavra-chave, e daí a prof já vai fazer a leitura da 136 e 137, então, e já vou explicar as atividades que tem nas duas páginas, tá? Então fica ligadinho aí. Tic-tac, contando o tempo. Você já viu algumas palavras que ajudam a contar e organizar o tempo? Segundos, minutos, dias, meses e anos. No entanto, para estudar e conhecer a história, intervalos maiores de tempo são considerados muito importantes. Existem palavras que organizam tempos maiores. Você já deve ter ouvido falar em década, século e milênio, por exemplo. Então, uma década equivale a 10 anos. 10 anos, ou seja, nenhum de vocês ainda tem uma década de vida. Já a prof tem mais de 2 décadas de vidas. Talvez o seu pai e sua mãe tenham mais de 3 décadas, igual a prof, mais de 2 décadas, mais de 4 décadas de vida. O vovô, a vovó talvez tenham mais de 5 décadas, mais de 6 décadas, tá? Um século equivale a 100 anos. Nenhum de nós tem 100 anos. Nenhum de nós. Talvez a idade da vovó e do vovô juntas deem 100 anos, tá? Mas nenhum de nós tem 100 anos. 100 anos é muito tempo e significa que ele é um século. Já um milênio é 1000 anos. Por exemplo, nós estamos no ano de 2020, então significa que são 2 milênios, porque cada 1000 vale um milênio, então são 2 milênios e 2 décadas, porque 20 dá 20 anos, né? Dividido por 2 dá 10 anos mais 10 anos, 2 décadas. Então são 2 milênios e 2 décadas. Olha só quanto tempo, né? Palavra-chave: século. É nesse período de tempo que corresponde a 100 anos, contados de 1 a 100, de 101 a 200 e assim por diante. O primeiro ano de um século termina sempre com o algarismo 1 e o último ano com o algarismo 0. Por exemplo, o século em que estamos começou no ano de 2001 e terminará no ano de 2100. É muito comum o uso da palavra século em história, pois, por meio dela, é possível localizar acontecimentos em um longo período de tempo. Quando você vai ler um texto que está contando uma história antiga, normalmente ele vai se tratar por século. No século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, tá? Isso quer dizer que foi há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, há 400, 500 anos atrás, porque cada século equivale a 100 anos, tá? Atividades. Um milênio tem quantos séculos? Um milênio tem 1000 anos. Um século vale 100. Isso aqui é uma questão matemática, hein, pessoal? Então, se um milênio tem 1000 anos e um século vale 100 anos, quantos séculos tem um milênio? Tá? Então, vão ser 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, até chegar no 1000. Então, quantos séculos tem um milênio? Vocês vão colocar lá, um milênio tem tantos séculos. Número 2. Um século tem quantas décadas? Mesmo raciocínio do milênio. Um século tem 100 anos. E uma década vale 10. Então, você vai precisar contar do 10 até o 100 e ver quantas décadas dão, tá? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, até chegar no 100. Daí vamos colocar lá, um século tem tantas décadas. Número 3. Quantos anos faltam para você completar uma década de vida? Se você tem 8 anos, vai fazer a conta. 8, 9, 10, faltam 2 anos. Se você tem 7 anos, vai contar 7, 8, 9, 10, faltam 3 anos. Se você tem 9 anos, vai contar 9, 10, falta 1 ano. Tá? Assim que você vai contar e vai responder lá. Essa é uma resposta pessoal, vai variar da idade de cada um. Agora lá na página 137, diz assim: os algarismos romanos e os séculos. Para indicar os séculos, usamos os algarismos romanos, que são símbolos em forma de letras. Esses símbolos sozinhos ou reunidos representam quantidades numéricas. Os algarismos romanos mais usados são
O I representa 1, letra V representa o 5, letra X representa o número 10, X com o V juntos representam o 5 e XX representam o 20. Por que XX representam o 20? Porque um X sozinho é 10, então X mais X, 20, ok? Lá no X e o V, por que dá 15? Porque o X vale 10 e o 5 vale 5, então X mais V dá 15. Para saber quando começa e quando termina cada século, basta lembrar que o primeiro ano de um século termina sempre com o algarismo 1, por exemplo, 2001, 1901, 1801, 1701, e termina sempre com o 0, por exemplo, ano 2000, ano 1900, ano 1800, ano 1800. Observe os quatros. Então, ali, do ano 1 ao ano 100, século 1. Do ano 101 ao ano 200, século 2. Do ano 2201 ao ano 300, século 3. Do ano 1501 ao ano 1600, século 16, porque o X vale 10, o 5 vale 5 e 1 vale 1, então 16. Do ano 1701 ao ano 1800 é o século 18. Do ano 1801 a 1900, século 19. Do ano 1901 ao ano 2000, século 20. E do ano 2001 ao ano de 2100, século 21, que é o ano que a gente tá. Parece um pouco complicadinho, pessoal, isso, mas não se preocupem que isso vocês vão começar a ver agora e vão ver até o último ano do ensino médio. Então não fiquem nervosos, não fiquem preocupados, com o tempo vocês vão se acostumar, tá? Vai chegar lá no quinto ano, vocês vão ler vários livros, vários depoimentos, vários trechos, que vai ter muitos desses números, mas é importante que vocês conheçam o mais conhecido, tá? A letra I, que vale 1, a letra V, que vale 5, e a letra X, que vale 10. E daí depois a junção deles, né? Atividades. Uma pessoa que nasceu no ano de 1850, nasceu em qual século? Então, você vai lá na tabela, vai achar onde que fica o ano de 1850, que logicamente não vai ter, ele vai estar entre, tá? E vai colocar qual século que seria. A prof vai ajudar vocês a fazer essa primeira. Lá no segundo quadro, diz assim, do ano de 1801 ao ano de 1900. É o século 19. Prof, como que você sabe isso? Eu sei disso, meu amor, porque ali ele quer o ano de 1850. Então, o ano de 1850 estaria depois do ano 1801 e antes do ano de 1900. Ele estaria ali entre esses dois números. Ele estaria ali no meio desses 100 anos, tá? Seria basicamente a metade desses 100 anos. Então, uma pessoa que nasce no ano de 1850, ela nasceu no século 19, tá? E em qual século estamos? O prof já falou, né? Em que ano ele começou e em que ano ele irá acabar? Essa aqui vocês vão conseguir repreencher sozinho, com certeza. Número 3. Escreva qual foi o século passado em algarismos romanos. Então, se nós estamos lá no século 21, qual foi o século passado? Então, vocês vão copiar lá da tabelinha como se escreve o século com os números romanos, tá bom, pessoal? Número 4. Quais são os seus familiares que nasceram no século passado? Descubra quem são eles, destaque a folha 29 do material de apoio e preencha o quadro. Então, para isso, você vai precisar do material de apoio, né? Lá na folha 29, vai precisar fazer uma pesquisa aí, tá? Com os familiares teu que nasceu no século passado, provavelmente vai ter aí a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, vai ter tios de vocês que nasceram nesse século. Vocês vão pegar lá na folha 29, né? Vão escrever o nome do familiar numa coluna e o ano que ela nasceu na outra, tá? Uma atividade bem simples. Se vocês quiserem destacar essa atividade, destaque, já coloca lá na pasta da múltiplo. Se vocês não quiserem destacar, deixa aqui mesmo, tá bom? Mas é importante que quando a prof for pedir o material para correção, vocês enviem essa apostila também, já que vai ter atividades nela. Ok? Uma atividade bem simples. Lembrando que o século passado é o século 20. Quem nasceu lá entre o ano de 1901 até o ano 2000, nasceu no século 20. Inclusive, a prof. Fer também nasceu no século 20, porque eu nasci no ano de 1996. 1996 é antes do ano 2000, né? Então, eu também sou do século passado. Agora, pessoal, para finalizar a nossa aula, as duas últimas páginas, que é um zoom cultural, né? Eu adoro fazer zoom cultural porque eu acabo conhecendo a história, a cultura de outros países, de outros lugares, né? Então, vamos lá. Que dia é hoje? Será que todos no mundo respondem a essa pergunta da mesma maneira? Não, pois existem diferentes formas de contar o tempo. Logo, existem diferentes calendários. Vamos conhecer os calendários judaico, muçulmano e cristão? Todos eles são ligados a motivos religiosos, e nenhuma dessas formas de contar o tempo é melhor ou pior que a outra, são apenas exemplos de culturas diferentes. O início de tudo, eis a diferença. Então lá temos 3 imagens, quando vocês vão fazendo aí a leitura não verbal, a prof vai fazendo a leitura das legendas. Vamos lá? Primeira imagem.
O calendário cristão conta o ano 1 a partir do nascimento de Jesus Cristo, o Natal. Por exemplo, é uma das comemorações do calendário cristão. Na imagem é possível observar a Praça da Manjedoura em Belém, onde se acredita que nasceu Jesus. Olha que imagem linda, né? Muito importante, muito significante para os cristãos. Então, começa o ano 1, que seria o século 1, no ano em que Jesus nasceu, a partir do nascimento de Jesus Cristo, né? Agora vamos para a segunda imagem. No calendário judaico, o ano 1 é quando os judeus consideram que o mundo foi criado, ou seja, há 3.761 anos. Eles comemoram o Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, de muitas maneiras. Uma delas é rezando diante do Muro das Lamentações, local sagrado para os judeus em Israel. Olha aí, outra cultura, outra crença, né? Agora a terceira imagem. No calendário muçulmano, o ano 1 começou quando o líder sagrado Maomé fugiu de Meca para Medina. Apesar de não comemorar o Ano Novo, os muçulmanos de diversos países, como o Paquistão, realizam procissões durante o primeiro mês do ano, o Muharram. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Vamos agora lá para a página 139. Lá na página 139, então, nós vamos ter ali um tipo de pergaminho, né? Aonde diz os 3 tipos de calendário, como se fosse uma linha do tempo dos 3 tipos de calendário que a gente acabou de ler. O calendário cristão, o calendário judaico e o calendário muçulmano. O primeiro que aparece é o calendário cristão, que vai de 3.760 a.C. até 2015 depois de Cristo. O calendário judaico começa no ano 1, que foi a criação do mundo para os judeus. Aí, no ano que nasceu Jesus Cristo, lá no calendário cristão, se comemora 3.761 anos. Lá, ali onde está marcado o ano de 6.022 depois do nascimento de Cristo, eles estão comemorando 4.382 anos já, né, do mundo. E no ano de 2015 eles estão comemorando o ano de 5.775. Já no calendário muçulmano, né, começa ali negativo, porque foi os anos que aconteceram, né, que se passaram antes da fuga de Maomé para Medina. O ano 1 é um marco deles, que no calendário cristão é como se fosse o ano de 622, e o ano de 2015, que para nós era o ano de 2015, para eles estavam comemorando o ano de 1436. Lembrando que aqui no Brasil o nosso calendário é o calendário cristão, tá? Por isso que comemoramos o Natal, e o nosso marco ali principal é o ano do nascimento de Cristo, ok? Agora a prof vai ler aquele quadradinho ali, amarelinho. Enquanto o calendário cristão tem entre 365 e 366 dias, o calendário judaico tem entre 353 e 355 dias. E o muçulmano tem entre 354 e 355 dias. Por isso, não é possível estabelecer uma comparação exata entre as datas dos 3 calendários, mas apenas aproximações. Por exemplo, o ano de 2007 do calendário cristão corresponde aproximadamente ao ano de 1428 do calendário muçulmano. Voltando ao nosso calendário, o cristão, vimos que ele tem início no ano 1, data do nascimento de Jesus Cristo. Assim, todos os anos que vieram antes disso são seguidos pela indicação de AC, que quer dizer antes de Cristo, e os anos que vieram depois são indicados com DC, que vieram depois de Cristo. Então ali, né, só para resumir o que ele disse, uma coisa muito importante que vocês ainda vão ver muitos nas aulas, não só da Prof. Fer, mas das outras professoras que virão aí pela frente, é que AC significa antes de Cristo, DC significa depois de Cristo, tá? O C sempre vai ser maiúsculo, eles vão separado por um ponto, tá? Falando nisso, número 1. Segundo a crença cristã, Jesus Cristo nasceu no ano 1. Qual é o ano aproximado de seu nascimento para uma pessoa de crença judaica? Então, vocês vão olhar lá naquele pergaminho, onde tem a linha do tempo dos 3 calendários, o ano 1. Seguindo o tracejado vermelho, é a mesma coisa que o ano do calendário judaico. O ano de 3.761 está logo abaixo. E no calendário muçulmano é o ano de menos 640, tá? Letra A e letra B já estão respondidas, então. É só seguir o tracejado com o dedinho ali. Número 2. Se você consegue algum outro calendário diferente de cristão, você conhece algum outro calendário do judaico e do muçulmano? Quais? A gente conhece o calendário dos Suyás, né? Que foi o que a gente aprendeu lá nas aulas passadas de história, né? Que eles não marcam dias nem semanas, eles só marcam meses. Na sua opinião, algum desses calendários podem ser considerado errado? Justifique. Não, não pode. Como a gente leu lá no texto, todos são ligados a motivos religiosos e nenhuma dessas formas de contar o tempo é melhor ou pior que a outra, né? São apenas exemplos de culturas diferentes. Então, assim, nós seguimos o calendário cristão porque nascemos no Brasil. Mas se a gente tivesse nascido em outro país que tenha outras culturas, outras crenças, será que a gente seguiria o calendário cristão também?
Provavelmente não, né? Tudo se baseia ali a história do lugar, a crença do lugar, a cultura do lugar. Pessoal, na aula de hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouco mais sobre a história, sobre os números romanos. Se ficou alguma dúvida, procure a Prof lá no Diário Escola, tá? A Prof tá aqui pra ajudar. Não se esqueçam de fazer a leitura das páginas citadas aí. Na próxima aula a gente continua. Não se esqueçam de estar participando junto com a gente lá no Zoom, tá? Acredito que está sendo bem legal. Não fique de fora dessa. E não se esqueçam de pedir pro papai e pra mamãe darem retorno do fim da realização das atividades, tá bom? Tchauzinho!